Maranata? Que bom, estou feliz que vocês estão animados. Depois de um louvor tão bonito desse, né? Eu creio que nosso coração está preparado. Na verdade, podia dizer que podíamos ir embora, porque o que eu vou falar, eles falaram através do louvor. Né? Mas vamos dar uma enriquecida um pouco nesse assunto. E eu confesso a vocês que alguns anos não falam sobre isso. Não deixei de pesquisar, mas há alguns anos não tenho pregado sobre isso. Mas é um assunto fascinante. Nós vamos aprender hoje como comprovar pela ciência a criação de Deus. Eu posso dizer a você que tem muito mais evidência científica, verdadeira, conclusiva, para acreditar que eu e você somos frutos do amor e da obra de Deus do que de uma explosão. Vamos entender um pouquinho isso nessa noite. Eu vou trazer muito número aqui. Quem quiser fazer a calculadora com o celular aí, pode fazer, tá bom? Muito bem. É importante nesta noite eu ir em alguns momentos ser bem significativo para que todo mundo possa entender de uma forma clara alguns assuntos, mas alguma coisa eu vou ser bem específico e meio geólogo aqui, tá bom? Mas eu vou tentar fazer com que todo mundo entenda. Antes de prosseguir, meu nome é Edson, eu venho lá de Caieiras. Já tive a oportunidade de estar aqui fazendo uma peça de música para vocês, numa tarde, né? E preguei também num sábado de manhã. Se eu não me engano, o assunto que eu escolhi de manhã foi julgamento. E à tarde, muita gente me pegou aí para conversar e tirar alguma dúvida. Veja que hoje nós temos um assunto completamente diferente. Mas todos os assuntos que eu estou trazendo aqui têm um cunho interessante. É muito importante para os últimos tempos do mundo em que nós vivemos. Muito bem. Então, por que estudar esse assunto, né? Qual é a origem da vida? Hoje nós temos visto aí a mídia colocando goela abaixo a ideia, ou as ideias, que são 23 modelos diferentes de evolucionismo, tá certo? Qual a origem do universo? Vocês vão aprender hoje que Deus, no quarto dia, não criou as estrelas. Sabia disso? A gente lê o relato da ideia de que Jesus, quando criou o universo, criou as estrelas no quarto dia da criação, mas não foi. É só um entendimento do texto ali. A origem do universo dá muito antes da criação da Terra. Vou tocar sobre isso. Os modelos existentes para explicar a origem da vida, né? Nos baseamos só na fé para crermos que fomos obras das mãos de Deus? Não. Para mim é suficiente? É. Para mim, o que a Bíblia diz é o suficiente. Porém, eu já tive muitos embates com filósofos, com astrônomos, né? Onde, para eles, a Bíblia não significa nada. E aí você precisa usar a ciência, aquilo que é a linguagem deles, para que eles possam entender. Muito bem. E, por último, quantos anos tem a Terra? Há um grande debate aí entre o evolucionismo e o criacionismo. Por quê? Para eu acreditar que para um ser unicelular, como por exemplo um protozoário, vai se transformar numa ameba, de uma ameba se transformar num anfíbio, de um anfíbio se transformar num peixe, de um peixe se transformar num mamífero, precisa de ter muito tempo, porque hoje isso não acontece. Então hoje a ciência evolucionista fala em 4,5 bilhões de anos. E o criacionismo fala em 6 mil anos. Uma grande diferença, não é isso? Vamos entender por que disso hoje. Algumas teorias aí. O evolucionismo surgido inicialmente com Darwin, né? Vocês sabem que ele foi a uma ilha, muito bonita por sinal, aqui no lado oeste das Américas, chamada Galápagos. E ele viveu alguns anos ali, foi também para a Austrália, e ele começou a observar alguma semelhança entre os animais, e ele começou a fazer uma linha onde dizia o seguinte, olha, deste animal foi surgindo esse, depois esse, depois esse. E essa linha evolucionista tomou uma forma científica aceitável por 90% dos cientistas hoje. Daí, uma outra teoria evolucionista, não vinda diretamente de Darwin, mas também ele usou essa linha, o evolucionismo do Big Bang. Ou seja, de uma grande explosão, gera-se uma organização. Vamos fazer uma seguinte colocação aqui. Colocar uma dinamite na igreja, no meio da igreja,
explodir para ver se os bancos vão ficar corretos, bonitinhos, alinhados, pintados, né? Todos eles bonitinhos. Precisa de uma grande elucidação e uma grande fé para acreditar nisso. Muito bem. O criacionismo fundamentalista, que é um criacionismo radical, aonde nós não somos assim, precisamos entender isso já já. O criacionismo fundamentalista acredita o seguinte: Deus criou cada espécie de cachorro. Isso não é uma verdade. Deus criou um casal de cachorros. E esse casal foi mudando traços genéticos e formando as raças que nós temos hoje. Então, modelos, teorias aí, nessa linha. Deus não fez isso dessa forma. E tem o criacionismo evolucionista, que mistura as duas coisas. Até pouco tempo atrás, o catolicismo cria nisso. Deus criou uma vida, e essa vida evoluiu. Como se Deus fizesse assim, ó, se virem. Aonde não existe o quê? Uma manutenção. Ok? Depois, o que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia. Que chama de criacionismo ex nihilo. Ou seja, Deus criou todas as coisas do nada e criou de acordo com uma palavrinha muito especial aí para você entender, chamado espécie. O que é uma espécie? Uma espécie é um ser onde o cachorro é um, o gato é outro, cada tipo de mamífero é um, cada tipo de peixe é outro, mas as raças, elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Muito bem? Então Deus criou do nada, ele não precisa de matéria pré-existente para criar nada. A única coisa que ele criou de matéria pré-existente no universo, no planeta Terra, foi o homem, que foi feito do barro. Mas ele já tinha criado o barro quando ele criou a Terra. De acordo com alguns teólogos adventistas, a Terra foi criada em 2 momentos. Primeiro Deus criou uma bola, ali, nós chamamos do planeta Terra, a massa da Terra, onde havia vários elementos químicos misturados, e depois, em um outro momento, ele deu forma a esta bola nos 7 dias da criação. Essa é uma teoria chamada em 2 estágios. Não há nenhum problema, porque a Bíblia fala que a Terra, porém, ela sem forma e... Quem criou a Terra sem forma e vazia? Deus. E depois ele colocou forma e a encheu. Não há nenhum problema com essa ideia, ok? Não tem como se provar detalhadamente quanto tempo se demorou, mas nós temos o relato da Bíblia que Deus criou do nada uma bola e depois deu forma a ela. Tudo bem? Então quem tiver alguma dúvida, vamos perguntar aí, não há problema, tá bom? Então, essa teoria ela é baseada numa espécie de acaso, onde misturou átomos. Você sabe que a menor partícula não é mais o átomo, né? Sabiam disso? Não é mais o átomo, mas a gente coloca o átomo que é uma forma de você entender, né? Você sabe que na natureza existe alguns elementos químicos que são formados, esses átomos misturados formam substâncias. Substâncias, de acordo com o evolucionista, darwinista, gerou vida. Eu quero dar um número para você aqui. Não sei se você consegue entender esse número, mas é importante que você tenha esse número em mente. 10 elevado a 87, ou seja, 10 com mais 87 zeros do lado direito. Se fosse 10 elevado a 3, seria quanto? 1000. A 6, 1 milhão. A 9, 1 bilhão. A 87, eu não sei como falar esse número, tá bom? Não tenho a mínima noção como falar esse número. Mas, esse número é grande ou não é? Esta é a combinação atômica de uma célula. Ou seja, precisaria combinar elementos, átomos, nesse número, numa combinação perfeita, para que pudesse gerar uma célula. Precisa ter muita fé que do acaso isso aconteceu, não é verdade? Então ele diz isso. Muito, muito bem, eu vou passar um pouquinho isso aqui, porque nós não estamos estudando Darwin. Aí está a foto de Darwin. Ele vai formando uma árvore. E aí, então, eu já falei um pouquinho de cada uma dessas, eu quero avançar um pouquinho. Né? O Big Bang, de uma grande explosão,
gera organização. Isso vocês vão ver que não tem fundamento. Já falei sobre o criacionismo fundamentalista, que acredita que Deus criou cada raça. Eu estou apenas reprisando para que você memorize tudo que eu disse. O criacionismo evolucionista, Deus foi lá, criou lá uma vida e a vida se evoluiu de uma forma ao acaso também, sem a manutenção de Deus. Isso é totalmente antagônico com a Bíblia. E por último, o ex nihilo que eu já expliquei. Nós acreditamos que Deus tem cerca de 6.000 anos aí. Qual será mais provável? Lembrando que eu só trouxe 5 aqui hoje. São 23 modelos diferentes, tá bom? Mas os 5 mais importantes são esses. A maioria deles misturando evolucionismo com criacionismo, sem uma definição clara de que Deus criou todas as coisas de maneira particularizada. A única que crê nessa é a ex nihilo, de forma particularizada. Muito bem. Então vamos fazer algumas colocações hoje. Qual terá mais base? Então, quantos anos tem a Terra? Vamos provar isso de uma forma muito clara. Vamos tratar alguns assuntos. As rochas são muito antigas. Você tem ideia quanto tempo tem uma rocha como o basalto, por exemplo? O granito, o mármore? Até 1976, olha bem, faz tanto tempo, né? Vamos pensar em matéria. Bom, aqueles que nasceram em 76 para cá vão dizer, faz muito tempo, né? Mas, há 40 anos atrás, toda a ciência, sem exceção, acreditava que as rochas tinham milhares e milhões, e algumas até bilhões de anos. Por quê? Como é que se acreditava que a rocha era formada? A rocha era formada por sedimentos que se juntavam, um elemento químico grudava a elas, e com o passar do tempo isso ia se compactando, se compactando, se compactando, ao ponto de chegar a ser rochas muito fortes, como o granito, o basalto, né, e o mármore. Vou falar um pouquinho disso aí. Outro teste que fala para saber quanto tempo tem a Terra é o teste carbono 14. Vocês vão entender já um pouco sobre esse teste. Eu vou passar rapidamente os tópicos, depois eu vou explicar um por um. Há uma floresta nos Estados Unidos chamada floresta de Williston. Lá era um prato cheio para os evolucionistas dizendo, olha, está aqui uma prova dos bilhões e bilhões de anos. Eu vou falar já sobre isso. As mutações das espécies, vou trazer algumas coisas sobre isso. As camadas da Terra, eu vou explicar um por um. E por último, princípios de organização. Como falar das rochas então? Primeiro tópico aqui, de todos que eu vou falar. Então, até 1976, se acreditava que as rochas eram muito antigas. Se diziam milhões e milhões de anos para que elas fossem formadas. E eu já dei alguns exemplos dela. Né? Um geólogo adventista, vocês até há pouco tempo tiveram um pastor aqui que foi irmão dele, pastor Jonas Pinho, que foi pastor de Vila Matilde e aposentou ano passado. O irmão dele é geólogo, Naor Pinho, foi meu professor. E essa explicação que eu dou, aprendi com ele porque ele é geólogo. O que o Naor Pinho fez? Naor Pinho, ele foi à Islândia. A Islândia é um lugar quente ou frio? Muito frio. Qualquer época do ano é frio. Especialmente no inverno é frio. E lá ele arriscou a vida dele fazendo uma pesquisa de como formar uma rocha em apenas uma semana. Como assim? Você sabe que algumas origens de rocha, a maioria das rochas, elas são de origem vulcânica. A lava vulcânica, costumeiramente em todo o hemisfério central, a parte do Trópico de Câncer, de Capricórnio, a temperatura não é muito fria, geralmente são temperaturas amenas. Quando você tem uma lava vulcânica expelida de um vulcão, né, ela vai ser resfriada de maneira muito lenta, temperatura ambiente, e ela forma aquilo que as mulheres usam para o calcanhar aqui, né, chamado de pedra pómez. A maioria das rochas, nessa parte, elas foram formadas de uma forma mais lenta, por um resfriamento de temperatura moderada. Mas quando essa rocha era feita de temperatura muito fria, ele formou rochas parecidas com o nosso basalto e o nosso granito. Mas até aí, nenhuma novidade, nenhuma coisa assim sobrenatural. Só que ele foi a uma bancada de doutores geólogos americanos, que todos eles criam o quê? Qual era a crença deles? Todas as rochas são milhões e milhões de anos. Ele pegou o experimento dele, arriscando a vida dele, fotografando todos os eventos,
colocando modelos dessas rochas, abrindo elas no meio e provando que algumas camadas são idênticas ao nosso basalto, que é muito comum no estado de São Paulo. E ele mostrou que a origem da rocha do basalto, por ser vulcânica, também foi de um grande resfriamento muito rápido por ação de quê? De água gelada. Sabe o que ele usou para convencer os geólogos? A era do gelo. Mas o que nós acreditamos como sendo a era do gelo para nós? O dilúvio. Para nós entendemos que a Terra, antes do dilúvio, ela tinha uma temperatura uniforme. Ou seja, o Sol batia, a Terra se movimentava, numa camada que nós tínhamos de um gelo circular, como nós temos a atmosfera, a estratosfera, uma camada de gelo. Essa camada de gelo fazia um efeito estufa na Terra, onde toda a Terra tinha a mesma temperatura. Isso propiciava o quê? A idade dos seres vivos serem o quê? Muito maior. E também dos animais serem um pouco maior. O homem deveria ter aproximadamente 5 metros de altura e pesava quase 1 tonelada. Esse deveria ser o tamanho de um homem. Por que dos animais encontrados pré-históricos serem tão grandes? Porque eram animais antediluvianos. Agora, com o resfriamento rápido, porque a Terra perdeu esse anel de gelo, e a Terra toda envolvida de água, como que é a água do mar? É uma água quente ou uma água fria? Fria. Misturada, fez com que em muitos lugares a erupção, porque a gente acha que choveu de cima e não aconteceu mais nada embaixo. O que acontece quando uma grande turbulência? Hoje eu passei por isso. Eu moro em Franco da Rocha. Acreditam? Acreditam? Estou vivo, estou bem, cheguei aqui. Tá certo? Graças a Deus. Eu me lembro que eu passei assim do lado de uma... Quem conhece lá tem um velódromo em Caieiras? Eu passei numa calçada, um caminhão parado do meu lado e eu pedindo, Senhor, me ajuda a passar aqui. Né? E graças a Deus eu cheguei bem. Isso de manhã, né? Trabalhei aqui em São Paulo durante o dia. Notem que por essa erupção que aconteceu da Terra, muita lava vulcânica fez o quê? Foi expelida da Terra. No Brasil e na costa da África, existe um fenômeno chamado falésia. Quem sabe o que é falésia? Um paredão enorme, não é? E o que tem embaixo da falésia? Todo mundo que já foi numa falésia, embaixo tem o quê? Pedras. Impressionante. Todas as falésias têm pedras que parecem um metal. O que aconteceu? Quando estava terminando as águas do dilúvio, erupções fizeram com que jogasse com muita força lava vulcânica, que fez um paredão. Essa lava vulcânica voou para tudo quanto é lado e formou pequenas rochas. É impressionante como toda a falésia, eu conheço muitas, hein? Conheço na Bahia, conheço em Pernambuco, conheço no Rio Grande do Norte, conheço no Ceará, todas elas têm pedras bem escuras, como fosse um ferro, que é uma lava vulcânica sendo resfriada de maneira rápida. Impressionante. Então, existem muitas evidências sobre isso. Muito bem. Então, é necessário milhões e milhões de anos para ter rochas? Apenas quanto tempo? 1 semana. Caiu por terra primeiro pilar dos evolucionistas. Né? O teste carbono 14 é um dos testes mais imprecisos que a ciência já fabricou. Sabe por quê? Porque um corpo, dependendo se ele está na água, se ele está num lugar úmido, se ele está num lugar muito seco, ele vai perder radiação de uma forma totalmente desuniforme. E a ciência acreditava, até 1985, que toda a radiação era uniforme ao sair de um corpo. E se dizia o seguinte, metade do corpo sem radiação, 5.500 anos. Então, por essa proporção, se chegava à ideia de quanto tempo tinha aquele corpo. Totalmente impreciso. Um corpo de 30 anos submetido a um lugar úmido, o que acontece com ele? Milhares de anos. O teste de carbono 14 dá como sua eficiência. Então, é um teste completamente equivocado. Quando se fala desse teste, pode desacreditar completamente, porque um corpo de 30 anos foi
diagnosticado com 3.500 anos. Veja que disparate. Então não dá para confiar no teste de carbono 14. A floresta de Yellowstone é uma floresta interessante dos Estados Unidos, porque ela tem 120 plantações, uma em cima da outra. Notem o que eu quero dizer. Para a ciência, milhões e milhões de anos aí. Por quê? Veja bem, uma floresta existiu, milhões de anos passaram, ela foi soterrada, depois outra floresta veio em cima, milhões e milhões de anos, soterrada. Porque, veja, para a ciência, todas as cidades antigas estão o que hoje? Soterradas. É chamado de tel, tel. Tel são colinas onde antigamente eram o quê? Cidades. Jericó tem uma colina hoje, estão ali tentando decifrar algumas coisas. Aquela história lá do cerco de Jericó. Então, são lugares soterrados hoje. Então, se dizia o seguinte, essa floresta é uma prova de que a Terra tem milhões e milhões de anos, porque são 120 florestas, uma em cima da outra. Quer dizer, acharam-se um tronco soterrando para baixo, 120 florestas. Está aí. Uma prova cabal de que a evolução ela existe e que o tempo da Terra são milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos. O que os cientistas, criacionistas fizeram? Um experimento. Enche um tanque muito grande de água, coloca ali várias árvores e elas vão ficar uma em cima da outra. Por quê? Porque elas vão caindo na água, porque elas vão encharcando, e depois outras vão encharcando em tempos o quê? De fé. O que se provou com isso? Que o dilúvio também foi a causa de ela terem várias florestas, uma em cima da outra. Precisou de quanto tempo? 1 ano para que essa floresta pudesse ter essa característica, porque foi o tempo que o dilúvio durou entre os 40 dias, né? E, que veja, o dilúvio aconteceu no dia 17 do 2º mês do ano 600 da vida de Noé. Capítulo 7, verso 11 de Gênesis. Eu já vou entrar em números aí, tá? Já, já. E foi terminar no dia 7 de fevereiro, 357 dias depois. Ou seja, quase uma semana, quase 1 ano. Então, notem, se precisou apenas de quase 1 ano para formar essa floresta, pela visão que o criacionismo tem. Algum problema? Nenhum. Essa é a maior prova que eles tinham até então. Né? Os criacionistas eles pegaram um grande tanque, colocaram ali as árvores, né? Elas foram arrastadas, elas caíram em pé, uma em cima da outra, e aí, ó, isso aí não é nenhuma prova de que vocês podem acreditar em milhões e milhões de anos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre biologia. Alguém já ouviu falar em taxonomia? Não? Taxonomia é a forma como eu classifico todas as espécies da Terra. Todo mundo sabe os reinos, né? Quais são os reinos? Mineral, vegetal e animal. E eu me lembro do meu pai contando uma historinha do presidente chegando numa sala de aula. Já ouviram essa história, né? Perguntando, que reino pertence a árvore, né? Ao reino vegetal. Que reino pertence o leão, ao reino animal? Ele perguntou, aí o presidente perguntou, e a que reino eu pertenço? Aí um cristão falou assim, o senhor pertence ao reino dos céus, né? Bonita, não é verdade? Uma história interessante. Então, todas as espécies estão classificadas em uma coisa chamada taxonomia, onde eu tenho reino, classe, família, ordem, gênero, espécie e raça. Aonde Deus criou? Deus foi criando todas as espécies. Raças, não. Para o evolucionismo, o que Deus criou? Nada. Do acaso foi surgindo o quê? Todos os reinos, dos reinos as suas classes, das suas classes suas famílias. Eu pergunto, é difícil acreditar nisso? Muito difícil. Para o criacionista fundamentalista, Deus criou o quê? Só alguma coisinha ali, o resto foi o quê? Evoluindo. Então, tá aqui, ó. Qual é o reino? Animal. Qual é a classe? Vertebrados. Qual é a família? Mamíferos. Qual é a ordem? Primatas. Qual é o gênero? Humano. Dentro dos primatas existe humano. Qual é a espécie? Espécie humana, o homem. E qual a raça? Nós temos o índio, o japonês, o negro. Ficou claro? Só para você ter uma ideia de como funciona a classificação das espécies.
Então notem, o máximo que eu posso fazer para misturar espécies é um cavalo com um burro. Daí forma o jumento, que é um híbrido, ele não consegue procriar. Eu pergunto, pode hoje eu misturar espécies e elas acontecerem? Não. E é isso que Darwin quis provar, que de uma espécie geraria uma outra espécie. Isso é impossível. Por isso que eu trouxe essa classificação para você entender onde eu queria chegar. Tá difícil entender? Tá legal? Tá fácil? Muito bem. Então, fica claro entendermos que isso jamais aconteceu, né? As camadas da Terra agora. Sítios arqueológicos são onde são encontrados vários fósseis de ossos de animais, restos vegetais, que são petrificados com a ação da lava vulcânica por ocasião do dilúvio. Mas para os evolucionistas, porque um sedimento vai somar em outro sedimento e aí vai formar uma petrificação. Milhões e milhões de anos. Então veja, para os evolucionistas, precisa de muito tempo para formar isso. Para os criacionistas, apenas a lava vulcânica envolvendo um material biológico. Tudo bem? Muito bem. Olha só as disposições que nós temos hoje nas camadas da Terra. Mais ou menos o que acontece é isso. Olha. Os animais pesados ficam, mamíferos e répteis, por exemplo, o elefante, né, os dinossauros. Vou falar já sobre os dinossauros, tá? Eles existiram ou não? Foram criados por Deus ou não? Vamos ver? Depois, os animais médios, mamíferos médios, né? Menores, animais com bastante facilidade de movimentação. Aí nós podemos encontrar o cachorro. Quem tem mais mobilidade, uma vaca, um boi ou um cachorro? Cachorro, óbvio, né? Okay? E por último, as pequenas aves e insetos. Essa é a ordem. Quanto mais profundo, animais mais pesados, e aí você vai encontrando nessas camadas. Sabe o que os evolucionistas dizem? Exatamente isso. Ó. Vocês já ouviram isso em muitos livros de ciência. Períodos mais antigos, animais maiores, né? Depois vai vindo o tempo, e aí nós temos bilhões e bilhões de anos para explicar toda essa história. Sabe o que o comentário bíblico adventista diz? O famoso Saddabach? Que, por ocasião do dilúvio, os animais de pouca mobilidade não conseguiram fugir o quê? Da água. Eu quero dizer a você que antes do dilúvio não existia montanhas na Terra. Existiam apenas leves colinas. As montanhas se deu por ocasião do dilúvio. Então eles não conseguiram subir muito alto. Não tinha para onde eles subirem. Mas os animais mais pesados foram soterrados e ficaram o quê? Na parte mais baixa da Terra. Você sabe que todo o petróleo que nós temos hoje veio disso, né? De material orgânico soterrado. Esse material orgânico gera uma energia muito ruim, vamos dizer assim. E essa energia ruim serve para nós usarmos para nos movimentarmos. Muitas coisas vêm do petróleo hoje, né? Inclusive as corrupções hoje também, tá certo? Só uma brincadeira, vocês darem um pouco de risada. Não é de rir, é de chorar, né? Muito bem. Então veja bem. O que Irmão White diz? Livro The Spirit of Prophecy, volume 1, para 78, segundo parágrafo. Claro que esse livro nós não temos, infelizmente, em português. Mas quem quiser pode ir lá na internet e você vai achar hoje em inglês. Eu fiz a tradução para o português. Olha o que diz lá. Toda espécie de animais que Deus tinha criado foi preservado na arca. A espécie confusa que Deus não criou, que era o resultado de amalgamação, eu vou explicar isso já já, foi destruído pela inundação. Desde a inundação houve a amalgamação de homens e bestas, pode ser visto nas variedades quase infinitas de espécies de animais, em certas raças de homens. O que ela quis dizer aqui? Antes do dilúvio, vocês podem imaginar como que era a Terra. Talvez você tenha uma visão de que antes do dilúvio a Terra era assim, muito desprovida de conhecimento, talvez
dessa evolução que nós temos hoje tecnológica, mas você está totalmente equivocado de pensar assim. Antes do dilúvio, eu posso acreditar que talvez tivesse uma tecnologia maior do que nós temos hoje. Eu vou explicar por quê. A Bíblia dá um indício muito interessante. A Arca de Noé tinha 122 metros de comprimento. A igreja aqui, se não me falha meu visual aqui, deve ter uns 30 metros. Né? Os engenheiros aqui não chega a isso. Né? 25 metros. Quantas lâmpadas eu tenho aqui? Nós temos pelo menos 2, 4, 6. Nós temos aqui umas 40 lâmpadas. Quase que uma lâmpada para cada metro de comprimento, vamos dizer assim. Né? Somando que nós temos 2 lados aqui. Olha as pequenininhas aqui ao meio, de croica. Sabe quantas lâmpadas tinha a Arca de Noé? Sabe quantas lâmpadas tinha a Arca de Noé? Uma. Uma lâmpada. Que era suficiente para iluminar toda a arca. E sabe como? No meio da chuva. Sem fio. Alguém já inventou energia wireless aqui? Hã? Tem energia wireless? Sem fio? Não tem, né? E Noé tinha. Wireless significa sem fio, tá? Wireless. Hoje é uma palavra muito usada para quem quer ter rede sem fio. Né? Hoje quando você pega o seu celular e entra na internet, você está wireless. Não tem fio ali, tá certo? Muito bem. Então notem, uma lâmpada só. Quantos anos as pessoas viviam antes do dilúvio? 900 anos. Gente, hoje uma pessoa com 60 anos tem tempo para fazer quantas faculdades? 3. Né? Muitos não fazem. Faculdade de quantos anos? 4 anos? Imagina com 900 anos, hein? A pessoa podia ser arqueólogo, podia ser teólogo, podia ser filósofo, podia ser cientista, matemático, físico nuclear, né? Conhecedores de mecatrônica. Aquelas pessoas, elas tinham um conhecimento muito fantástico. E ajudado por Satanás. E com uma carga genética muito maior do que nós temos hoje. Então, naquela época, Satanás fez misturas genéticas. E fez bestas que foram destruídas, de acordo com o irmão White, aonde? Nas águas do dilúvio. Então, muitos animais que foram destruídos nas águas do dilúvio, Noé não colocou dentro da arca. Tudo bem? Eu estou falando aqui desses animais, dessas camadas, né? Então, para nós, criacionistas, qual o problema de animais maiores terem ficado na parte de baixo? Não tinha mobilidade para fugir da chuva, da água. Foram soterrados, muito mais profundamente do que os animais de grande mobilidade. Ficou claro essa ideia? Muito bem. E outra coisa, último evento, onde nós entramos na matemática aqui, da idade da Terra, você vai ver que na Bíblia tem um indício bem claro de quantos anos nós temos na Terra hoje, aproximadamente, é claro que não dá para ter certeza de muita coisa, mas vamos chegar numa data muito parecida. Processo da evolução. O que a evolução diz? Que de uma grande explosão dá o quê? Vida, organização. É assim que acontece? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa caixa aqui, ó, e vamos deixar 50 anos essa caixa aqui. Daqui 50 anos ela vai estar bonitinha? Vai estar? Claro que não. Então existe uma lei de Newton, chamada segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte, que a energia é sempre igual em quantidade, porém a qualidade dela só tende a piorar. O ser humano é mais importante do que um litro de gasolina? Claro que é. Mas o ser humano se transforma num litro de gasolina, porque se transformou em um fóssil. Ficou claro para vocês? Muito bem. Então a entropia diz o seguinte, tudo entra em desordem. Uma mesa vira entulho, o ser humano vira petróleo, o combustível se transforma em gás carbônico e poluição. Mas é a mesma energia. Olha uma foto bonita aí. Essa é uma Ferrari. Ok? Muito bem. Vamos falar agora sobre... Eu já falei sobre as etapas da criação. Vou falar agora sobre o paralelismo da criação. Isso é importante. Olha como Deus é engenheiro, arquiteto, sábio. Se eu mudar qualquer ordem dos dias da criação, eu crio um problema danado. Vocês querem ver? Ó, essa é a ordem, não é? Não é essa a ordem?
Deus cria a luz, depois cria o firmamento, que é a separação do ar e da água, e da terra, naturalmente, porque sobra a terra. Depois a vegetação. Depois ele cria o sol e a lua. As estrelas estão fora desse momento. As aves e os peixes. E depois os animais e o homem. O primeiro dia não tem a ver com o quarto dia? O segundo não tem a ver com o quinto dia? E o terceiro não tem a ver com o sexto dia? Agora, vai Deus criar o homem no primeiro dia. Afoito, Deus vai lá e criou o homem no primeiro dia. Tinha o que respirar? Tinha o que comer? Não tinha. Então veja como Deus faz as coisas perfeitamente. E o que Deus coroou com a criação? O santo sábado. Né? Então é importante. Vamos falar sobre a idade da Terra agora. Última parte aí. Vamos lidar com vários eventos aqui, bem claros. Ó. Vamos fazer uma linha cronológica do tempo, tá legal? Esquece 2001 aí, que já corrigi isso lá na frente. Eu fiz essa palestra em 2001. Já faz 15 anos, tá certo? Muito bem. Olha bem, primeira parte da criação até o dilúvio. Depois do dilúvio até Abraão, de Abraão até Moisés, de Moisés até Salomão, de Salomão até o fim do Império do Sul, do Norte, aliás, Israel. Depois do Império do Sul, Judá. Depois do Império do Sul até Jesus e depois Jesus até os dias de hoje. Vamos ver quantos anos tem a Terra, tá bom? É rápido, mas é legal. Quem quiser essa palestra, está lá no computador, traz um pendrive, tá? Pode analisar todos esses números aí com muita facilidade. Vamos começar com a primeira parte aqui. Gênesis até o dilúvio. Como fazer isso? Na sua casa, se tiver curiosidade, faça. Pega Gênesis capítulo 5 e vai somando a idade que cada pai se tornou pai do seu filho. Olha como é fácil. Ó. Adão, ele tinha 130 anos quando gerou a Sete. Morreu com 930 anos. Capítulo 5, verso 3, e depois verso 5, ó, a idade que ele morreu. No capítulo 5, verso 6, Sete tinha 105 anos quando gerou a Enos, e morreu com 912. Enos tinha 90 quando gerou a Cainã, e morreu com 905 anos. Cainã gerou a Maalalel com 70 anos, e morreu com 910. Até que todo mundo morreu com mais de 900 anos. Agora vem o primeiro que não chegou a 900 aqui, né? Não chegou a 900, coitadinho. 5 anos antes de completar 900, ele morreu. Maalalel gerou a Jared com 65 anos. Jared gerou a Enoque com 162 anos. E aqui está o segundo homem, de acordo com a Bíblia, que mais viveu sobre a terra. Jared. Depois Enoque, que não morreu. Eu pergunto, qual a idade que Enoque tinha quando morreu? Alguns lá vão procurar na Bíblia, né? Vamos encurtar o nosso tempo hoje, porque tem muita informação. Matusalém, com 65 anos, e foi para o céu. Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra, de acordo com a Bíblia, viveu 969 anos. Mas ele é o primeiro filho dele muito tarde, né, Matusalém? 187 anos. Tá? Muito bem. Lameque tinha 182 quando gerou a Noé, e Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Está lá, bem claro. Ao segundo mês de 17, do segundo mês dos 600 anos da vida de Noé, veio o dilúvio. Está lá, Gênesis capítulo 7, verso 11. Vamos somar isso aqui? Me ajudem os matemáticos? 130 com 105, 235. Com 90, com 70, 395. Com 65, 460. Com 162, 622. Com 65, 687. Com 187, 874. Eu pus em amarelo, você vai entender por que já já. Depois, mais 182, 1056. E depois mais 600, 1650 e... Você sabia que da criação até o dilúvio ocorreram 1656 anos? Nossa primeira parte da nossa viagem da criação até os dias de hoje para saber a idade da Terra. Quantos anos então? 1656. Agora a pergunta é, será que Lameque não morreu nas águas do dilúvio? Será que Matusalém não morreu nas águas do dilúvio? Como saber disso? Olha como é curioso. Uma curiosidade para você. Em que ano Lameque
nasceu? Vamos ver? Ó, Lameque nasceu no ano 870. Muito bem. Aqui, ó, Lameque. Matusalém nasceu em que ano? 687, depois da criação. É só somar. 687 com 969 e 874 com 777. Vamos ver quanto dá isso? Olha só que legal. Opa, não está lá a soma? Que pena, acho que eu não pus aqui, mas vamos lá, vamos matar a curiosidade de vocês. 874 com 777, 1651. Quantos anos antes, então? 5 anos antes. Agora, olha que impressionante a Bíblia, gente. 687 mais 969, sabe quanto dá? 1656. Vou repetir. Quantos anos tinha Matusalém? 969. Morreu no ano de 1656. Foi o ano do dilúvio. Quem sabia disso aqui? Você já tinha ouvido, né, Fábio? Matusalém morreu exatamente no ano do... Será que Matusalém morreu nas águas de luz e disse assim, não é, eu não vou entrar, eu estou muito velhinho, deixa eu morrer do lado de fora? Não, gente. Eu vou dar uma informação muito bonita para vocês. Lá no capítulo único de Judas, no verso 14, diz o seguinte, que Enoque pregou dizendo que Jesus ia trazer juízo sobre a terra. E que juízo era esse? Qual o juízo que Enoque pregou? O dilúvio. E sabe qual o significado do nome de Matusalém? Em hebraico? Acadiano, que é o pai do hebraico? Quando morrer virá. Matusalém significa quando morrer virá. Virá o quê? O dilúvio. Ou seja, quem pregou sobre o dilúvio? Foi Noé? Somente? 120 anos? Não. 1000 anos antes. Enoque já pregava sobre o dilúvio e disse assim, sabe quando que vai acontecer? Sabe quando que o dilúvio vai acontecer? Quando o meu filho morrer. Matusalém morreu e veio o dilúvio. Mesmo assim, somente 8 pessoas entraram na arca. É muito, não é verdade? Bonito isso? Deus é organizado, não? Então, você pode pegar na Bíblia lá e fazer toda essa conta, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira parte está preenchida aqui, né? 1656 anos. Vamos para a segunda parte agora? Vamos ganhar tempo, né? Olha lá. Sem, o mais velho, tinha 100 anos, gerou Arfaxade, Arfaxade com 35 gerou Selá, Selá com 30 gerou Éber. Percebam que as idades aqui já começam o quê? Cair, não é verdade? Por quê? Por causa daquela camada de gelo. A Terra começou a ter diferenças muito grandes e climáticas. O homem passou a se alimentar daquilo que Deus disse para não se alimentar. Né? E assim foi. Uma degeneração total. Melhorou um pouco hoje. Há 100 anos atrás tinha pessoas que morriam com 40 anos. Depois que inventaram a penicilina, né, que descobriram o fungo, aí as pessoas começaram a viver mais. A pessoa pegava uma gripe, uma infecção, morria. Hoje nós temos a medicina avançada para isso. Somando tudo aqui, olha aqui, ó. Éber, 34, Peleque, 30, Reu, 32, Serug, 30, Naor, 29 e Terá, Abraão. Vocês sabem de onde veio o termo hebreu? Todo mundo pensa que é de Abraão, né? Mas não é. O termo hebreu veio de Éber. Ok? Éber. Os hebreus são filhos de Éber e não de Abraão. Tá bom? Não que não sejam, porque na linhagem, né? Ok? Somando tudo dá quantos anos? Vamos à segunda parte ali, ó. Dilúvio até Abraão? 390 anos. Vamos fazer a nossa soma aqui. Agora vamos ver o que a Bíblia fala. Gênesis capítulo 15, verso 13, e Êxodo 12, 40 diz o seguinte: que de Abraão até Moisés, até a saída do Egito, passou-se quantos anos? 400 anos. Mas esse texto ele é o quê? Apenas aproximado. O texto mais completo diz que é 430 anos. Então, vamos por ali? Ó, de 430 de Abraão até Moisés. Só que aqui nós temos o maior problema da cronologia, está aqui. Sabe por quê?
Porque, curiosamente, de Abraão até José dá 215 anos, metade dos 430. A gente não sabe se está falando até o Egito, José, ou até a saída do Egito, depois que houve aquele faraó que não conheceu José. Então, nós chamamos de período inclusivo ou não. Aqui eu tenho ou 430 anos ou 430 mais 215. Tudo bem? É um problema aqui, eu vou tratar lá no final. Um detalhe importante. Lembra do faraó que não conheceu José? O nome dele era Amenhotep I. Quem quiser colocar nos filhos aí, é um bonito nome, tá bom? O nome da mulher dele era Mutnofrete. E a rainha, filha, que pegou Moisés nas margens do Rio Nilo, Hatshepsut. Uns nomes aí para vocês colecionarem, tá bom? Muito bem. Então aqui eu vou colocar 430, mas pode ser mais 215. Olha agora, a informação mais completa cronológica da Bíblia. 1 Reis capítulo 6, verso 1. Diz o seguinte: sucedeu, pois, que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão. Então, quanto tempo teve da saída do Egito até Salomão? 480 anos. De Salomão até o fim do Império de Israel, de acordo com a história bíblica, e agora nós temos um cronograma chamado Limu. O que é isso? Cada ano tinha um nome, não tinha um número. Hoje nós estamos em que ano agora? 2016. Naquela época era o ano de Constantino, o ano de José, o ano de Pedro. Foi somando esses anos todos, se sabe com clareza que do ano 970 antes de Cristo, que foi o ano, deixa eu voltar aqui, o ano que Salomão, foi o 4º ano de Salomão, 970 a.C., até o ano 722, nós temos o ano 200, nós temos 248 anos. Tá bom? O 4º ano de Salomão se deu no ano 970 antes de Cristo. Então nós temos aqui o período de 248 anos. Aí fica fácil, porque de 722 até 586, nós temos 136 anos, da queda do reino do sul, do norte, até a queda do reino do sul. Lembra quando Nabucodonosor levou Daniel para a Babilônia? Estão falando da queda de Judá, e não da queda de Israel, que acontece no ano 722 pelos assírios. São ideias cronológicas, não posso detalhar muito por causa do tempo, tá bom? Mas até aí não tem nenhum problema. Então nós temos agora aqui o ano nós temos 136 anos. E do Império da Queda de Judá até Jesus, 586. Mas deixa eu colocar uma coisa importante aqui para vocês. Vocês acham que estamos no ano 2016 mesmo ou não? Não. Nós estamos atrasados pelo menos 5 anos, tá bom? Por que 5 anos? Porque Jesus nasceu pelo menos no ano menos 4 ou menos 5 antes de Cristo. Mas como assim? Sabe aquele Herodes que mandou matar as crianças? Ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Teve um homem chamado Asher, que ele achou alguma coisa, né? O nome dele é sugestivo. Asher. Ele achou que Jesus nasceu no ano 0. Lá ele começou a contar, mas a contagem dele estava errada. E Jesus nasceu no ano menos 5 ou menos 6 antes de Cristo. Jesus morreu no ano 31. Se ele morreu no ano 31, 26 de abril do ano 31, foi o dia, mês e ano que Jesus morreu. 26 de abril do ano 31. 14 de Nissan do ano 31 se deu numa sexta-feira, no dia 26 de abril. Isso é arqueologia, isso é astronomia, tá certo? O que aconteceu? Jesus morreu com quantos anos? Com 33? Com 36 para 37 anos. Eu só falo a idade de Cristo, mas não tem fundamento isso. Alguma dúvida aqui? Choquei alguém? Não, né? Muito bem. Somando tudo isso, então, nós temos quantos anos? 5.945 anos. Se levarmos em conta que o período inclusivo não está o quê? Incluído. Se levarmos em conta que o período inclusivo está incluído, nós temos mais 215 anos, 6.100 e... Temos certeza que a Terra tem cerca de 6.000, de acordo com a palavra de Deus. Meus queridos, eu quero agora entrar no sermão, mas o meu sermão vai ser curto, 5 minutos. Até aqui foi aula, foi uma
exposição científica, vamos dizer assim. Espero que tenha aprendido bastante com essas informações que são cronológicas, são arqueológicas, né? Enfim, são científicas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Faz pouquinho tempo, um homem chamado Jorge Mário Bergoglio, quem sabe quem é esse homem? O Papa Francisco, tão popular hoje, na verdade. Ele disse o seguinte, que ele prefere acreditar no evolucionismo do que no criacionismo. A Bíblia fala que nos últimos tempos nós teríamos várias pessoas acreditando em doutrinas que não são doutrinas bíblicas, que seriam o quê? Levados às fábulas. E nós estamos vivendo isso hoje. Se eu não acredito na criação, eu não posso acreditar no sábado, na família, no dízimo e nas leis naturais. Nós, como adventistas, somos praticamente a única religião cristã que crê exatamente no criacionismo ex nihilo. Para os outros, hoje, a evolução está tão em moda que, deixa a Bíblia, talvez aquilo que Jesus fez no capítulo 1 e 2 de Gênesis, é apenas uma pequena, é só uma alegoria. E eu e você podemos ter a certeza que Deus dirige a história. Eu e você podemos ter a certeza de que fomos criados pelas mãos de um Criador. Quando você olha para uma rosa, você vê milhares de cores ali. Outro dia meu filho pegou uma florzinha assim, tão pequenininha, e eu fui olhar aquela flor, eu vi alguns detalhes, o pólen dela ali, eu falo, só pode ter um Deus por trás de tudo isso. Quando você olha para o mar, como vocês cantaram aqui, parabéns pelo conjunto de louvor de vocês, porque vocês trouxeram uma mensagem muito especial no louvor de vocês. Eu aprendo que Deus, Ele é um Deus detalhista. Ele é um grande arquiteto. E eu e você, embora maculados por uma história de pecado de 6.000 anos, ainda somos a obra-prima das mãos de Deus. Você pode olhar hoje como o ser humano se deteriorou. Eu fico imaginando Adão olhando para nós hoje e falando assim, olha o que eu fui fazer, né? Mas sabe qual é a grande promessa? Que um dia vamos voltar a ser a estatura de Adão e a espiritualidade de Jesus Cristo. Se cremos, saímos da mão de um Deus perfeito. E Ele veio e morreu por nós. E logo Ele vai voltar. Nós cremos que nós somos obras das suas mãos. Vamos ter a mesma imagem e semelhança original com qual os nossos pais foram criados. Agora, o que crê um evolucionista? Não pode crer em nada. Que esperança ele tem? Meus queridos, a ciência dá um firme fundamento à fé. Porém, a fé é algo que não se pode comprar e não se pode obter se não for por obra do Espírito Santo. Mas nessa noite eu quis mostrar a você que toda a história e toda a ciência comprovam a digital de Deus no universo. Há cerca de 30 anos atrás, o homem pegou um baita de um telescópio e ele conseguiu contar 100 bilhões de estrelas. É muito ou não? Passou o tempo, ele melhorou o telescópio dele. E ele começou a achar 250 bilhões de estrelas. Mas com o mesmo telescópio, não atualizado, vendo 10 anos depois, ele conseguiu contar agora 400 bilhões de estrelas. Sabe o que significa isso? Jesus continua criando. Quando você olha para o céu, talvez em uma semana, Deus tenha feito mais uma galáxia. Talvez Deus tenha feito mais alguns planetas. Eu fico pensando que a eternidade vai ser tão pequena para ver tanta coisa. Eu quero te encontrar lá, meu amigo. Nós temos que nos preparar para Jesus voltar. E a mensagem que nós temos que dar ao mundo é essa aqui. Ó.
Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Eu preguei sobre o juízo já aqui. E adorei aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Quando você olha para as belezas da criação, você encontra o amor de Deus. E eu quero que você, ao sair daqui, fique lembrando de cada detalhe da natureza. E lembre quão bonito, quão maravilhoso é o nosso Deus. Hoje nós somos num planeta 7 bilhões de pessoas. Nenhuma pessoa é igual a outra. Quando você pega uma célula-tronco produzida pelo nosso corpo, ela é capaz de curar nosso próprio corpo. Deus é muito grande. O ser humano acha que é Deus. Chegou em Marte. Olha, chegamos em Marte. Marte não chega a ser uma poeirinha cósmica diante de todo o universo. E eu não trouxe aqui hoje, mas o Fábio já viu, né, Fábio? A diferença entre o tamanho dos planetas. Você já deve ter visto isso, porque roda muito por aí. Nós temos aí Arcturus, nós temos aí Pollux, nós temos Aldebaran, né? Nós temos Betelgeuse, que são muito maiores do que o Sol. Quem é você? Quem sou eu? Nada no universo, mas fruto do amor de Deus. Deus olha para você de maneira especial. E Ele quer que você vá ter um encontro com Ele no céu. E nesta noite, enquanto o conjunto vai cantar a última mensagem, que fala sobre a volta de Jesus, saiba que você é muito amado por Jesus. Faça a sua entrega e diga: Senhor, eu não mereço. Grandiosidade que Tu és. E eu não sou nada. Mas o Senhor me ama. O Senhor me criou como obras das Tuas mãos. E que Deus te abençoe nesta noite, para que você possa sair daqui maravilhado com o poder de Deus. E acreditando não somente pela fé, mas você, todo o planeta Terra, é fruto de um poder maravilhoso em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Este mundo
Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, obrigado por sermos obras de tuas mãos. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela promessa de que logo irá nos buscar deste mundo e restaurar tudo aquilo que o pecado atrapalhou. Obrigado porque um dia poderemos te ver face a face. Glórias ao Senhor nesta noite. Dá, Senhor, ao nosso coração alento. Dá ao nosso coração a esperança para que possamos em breve podermos estar diante de Ti, no maior evento do universo, que é ver o Senhor sendo curado de honra, glória e majestade. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui nessa noite veio, para que não somente conhecimento, mas a esperança possa ir no nosso coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meus queridos, eu vou estar aqui à porta, invitar vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado, que Deus abençoe o ministério de vocês. E temos um lanche ali ao fundo. Nós vamos sair louvando a Deus, um espírito de adoração. E lá ao fundo nós temos um lanchinho esperando vocês. Deus abençoe todos.